trabalhos. Vamos já ao painel seguinte, sobre direito dos utentes, literacia, direito ao acompanhamento e direito dos migrantes. Este painel vai se dividir em dois momentos. Um primeiro momento será apresentado pela doutora Ana Sofia Silva, diretora do Departamento ao Utente, e depois teremos a fase de conversa com os nossos convidados. Dou o palco à Ana Sofia Silva. Boa tarde a todos e a todas. Não sei se posso pedir para ser exibida a apresentação. Enquanto isso, aproveito para agradecer a vossa presença. É para nós um privilégio podermos estar aqui e aprender com o que estou certa será uma discussão riquíssima que se seguirá neste painel. É também com elevado sentido de responsabilidade que estamos aqui a representar as equipas da ERSE, que todos os dias fazem os direitos dos utentes acontecer. E por isso a elas é devido o nosso agradecimento todos os dias. Eu começaria sem mais demoras, para tentarmos equilibrar tempos da apresentação, por vos dizer que, e eu teria aqui o ponteiro, e peço desculpa, que não está. Esta apresentação pretende fazer uma breve contextualização daquilo que serão as abordagens a ter no próximo painel e, sem mais demoras, eu começar-vos-ia por dizer que os utentes são o centro do sistema de saúde. A literacia em saúde fortalece o exercício dos direitos e promove cuidados mais humanos. Cuidados mais humanos são, por sua vez, imprescindíveis à garantia e respeito pleno dos direitos. Por estabelecerem uma ponte entre os utentes e os prestadores de cuidados de saúde, os profissionais, clínicos e não clínicos, são também uma peça fundamental desta equação. A humanização é, assim, o nosso ponto de convergência. Utentes com direitos, profissionais empáticos, ambos devidamente informados, traduzir-se-á num sistema de saúde mais equitativo. Mais literacia, mais direitos, mais humanização. Cuidar com conhecimento, respeitar com empatia. Pedia-vos assim, e tendo este esquema em mente, que retivessem esta premissa ao longo desta apresentação e principalmente na partilha que se seguirá no presente painel. Uma das linhas de intervenção da entidade reguladora da saúde é a garantia dos direitos e interesses legítimos dos utentes no acesso e utilização dos serviços de saúde. Estão aqui incluídos o direito ao acompanhamento e os direitos dos cidadãos estrangeiros. Acreditamos que no final da nossa partilha vamos poder concluir que o acompanhamento é o direito a não estar só. E, nesse sentido, a literacia e a humanização caminham com quem cuida e é cuidado. Por outro lado, quando pensamos nos contextos da diversidade cultural, linguística e social que hoje caracteriza o nosso país, focamos em garantir que cada pessoa é tratada com dignidade, com respeito e com equidade. Em particular, garantir que todos compreendem a informação que lhes é prestada, que podem estar acompanhados nos momentos de maior vulnerabilidade e que encontram um sistema de saúde verdadeiramente centrado nas pessoas, que os reconhece e os integra como indivíduos de pleno direito. O direito ao acompanhamento e os direitos de cidadãos estrangeiros da ERSE têm convocado uma intervenção regulatória constante e dinâmica ao longo dos anos. Eu trago-vos aqui uma apresentação só sumária das várias áreas de intervenção onde temos produzido ao nível do nosso trabalho na ERSE e, portanto, não só no âmbito do exercício dos poderes de supervisão, onde temos vindo a sinalizar irregularidades e a determinar mudanças comportamentais por parte dos prestadores de cuidados de saúde, também da relação económica do setor, e posso citar aqui exemplos breves no âmbito do direito ao acompanhamento, como o alerta de supervisão que procurou alertar os prestadores para o comportamento ou para as obrigações a cumprir em situações, para proteção das pessoas em situação de maior vulnerabilidade, e também, no âmbito já da relação económica, o estudo que foi produzido sobre acesso de imigrantes a cuidados de saúde primários. Mas é também através da promoção da literacia. Esta é uma função estatutária da ERSE, que nos exige produção de informação, orientação e apoio sobre direitos dos utentes, por si só ou em cooperação com outras entidades públicas, nacionais e europeias e da sociedade civil, da qual teremos de destacar, naturalmente, o nosso trabalho com as associações de utentes
na divulgação de direitos e interesses dos utentes dos serviços de saúde. Promovemos ativamente a literacia por diversas formas. Seria muito exaustivo estarmos aqui a descrever todas as nossas vertentes de intervenção. Destacava só, e aqui, ao longo de toda a apresentação, irão verificar que temos QR codes que poderão, por curiosidade, entrar nas áreas do nosso website onde esta informação está disponibilizada. Destacava-vos uma publicação, Direitos e Deveres dos Utentes dos Serviços de Saúde, uma publicação que vai já na sua 13ª edição, que congrega toda a legislação, toda a doutrina ERSE em matéria de direitos, os 10 direitos que vos mostrei num slide inicial, que procura, de alguma forma, dar a conhecer a diversos agentes intervenientes no setor, não só utentes, mas, desde logo, profissionais de saúde, prestadores e, de alguma forma, promover uma capacitação cada vez maior e uma redução das assimetrias de informação, constituindo-se como um instrumento impulsionador de um sistema de saúde mais informado e participativo. Esta é uma das muitas formas pela qual a ERSE promove, assim, a literacia em cuidados de saúde. Falando em literacia, passo então a dizer-vos que, em julho de 2025, foi divulgado o estudo da ERSE sobre literacia em direitos dos utentes. O estudo está divulgado na íntegra no nosso website. Mais uma vez, podem entrar através do QR Code aqui disponibilizado. Avaliou o nível de literacia em direitos, através de inquéritos a utentes e profissionais de saúde e profissionais administrativos de prestadores de cuidados de saúde, com perguntas específicas sobre o universo dos 10 direitos, mas também o conhecimento dos inquiridos sobre a própria ERSE. Os profissionais de saúde continuam a evidenciar níveis de literacia mais elevados, seguidos dos profissionais administrativos, sendo os utentes o grupo com maior necessidade de reforço da literacia em saúde, para os quais predomina ainda o nível problemático. Podemos ver no estudo os progressos mais relevantes face a um estudo que teve o mesmo foco em 2017 e também publicado pela entidade reguladora. E aqui, o progresso e áreas críticas, dentro das áreas críticas, posso destacar-vos que o próprio direito ao acompanhamento evidenciou uma diminuição dos níveis de literacia apresentados. Para o que a este painel interessa e releva, repito que o estudo é muito interessante e que o podem consultar na íntegra no nosso website. O estudo, para além de permitir uma monitorização constante dos níveis de literacia, os seus resultados são instrumentais e permitirão à ERSE delinear a sua intervenção regulatória sequencial, da qual vos falarei no final desta apresentação. Em particular no que toca precisamente à promoção da literacia. Por outro lado, o próprio estudo em si, pela sua metodologia, pelo facto de termos apresentado as respostas corretas ao inquérito, acessíveis aos próprios profissionais inquiridos e utentes, pelo facto de, no próprio estudo, estarem para cada direito desenvolvidos enquadramentos e pontos com outra informação produzida pela ERSE, o próprio estudo é ele próprio um instrumento pedagógico e de sensibilização. Passando ao direito ao acompanhamento em particular, portanto, o estudo abrangeu, como vos dizia, os 10 direitos, um deles, o direito ao acompanhamento. O estudo teve a particularidade de abranger as várias dimensões relevantes deste direito. Desde logo, e podem ver aqui pelas perguntas que basearam o inquérito, serviços de urgências, a mulher grávida durante o parto, a criança internada, pessoas em particular de situação de vulnerabilidade. Do conjunto das 4 questões inquiridas, os resultados refletiram conhecimento heterogéneo, com uma proporção considerável de utentes a revelar níveis insuficientes de literacia e inferiores aos observados para os profissionais de saúde e administrativos. Com efeito, 63% dos profissionais e 55,6% dos profissionais administrativos revelaram conhecimento excelente sobre o direito ao acompanhamento. Sem prejuízo, e passava agora a fazer uma correlação com aquilo que a ERSE retira da análise de reclamações. Esta análise é também, de per si, um barómetro para possíveis áreas de intervenção no fomento da literacia e, portanto, da análise que as nossas equipas fazem de reclamações, são detectados desafios no exercício deste direito ao acompanhamento por parte dos utentes. Vocês podem reparar aqui, tentamos sistematizar as principais tendências que retiramos das reclamações e, de forma não exaustiva, posso dar-vos nota de que, por parte dos utentes, é sentida a dificuldade de que não é dada informação adequada e em tempo razoável sobre a situação do utente nas diversas fases do atendimento.
por exemplo. Há também um desconhecimento dos direitos e obrigações acessórias, como a inscrição ou a emissão de declaração de presença, e, por outro lado, os prestadores também referem desafios ao nível das instalações sem condições adequadas, incapacidade dos profissionais de saúde de garantir informação atualizada ao acompanhante e falta de literacia dos utentes, principalmente sobre os limites ao direito ao acompanhamento. Há aqui uma premissa interessante, que é a convergência entre os resultados do estudo da literacia e aquilo que retiramos da análise das reclamações. Os utentes poderão ser menos conhecedores do direito ao acompanhamento, em particular dos seus limites. Os profissionais, ainda que conhecedores do direito ao acompanhamento, têm, contudo, dificuldade em garantir o seu exercício e gozo pleno. Uma breve nota: esta informação que vos mostrei foi extraída da nossa análise de reclamações para um período de 2024 e setembro de 2025, ocorrência nesse ano. E dar-vos nota também de que a percentagem de temática do direito ao acompanhamento na globalidade de processos analisados sobre os direitos em geral ainda é significativa e sobre a prestação de informação em particular são essas as percentagens que encontramos. Regressamos agora novamente ao estudo sobre a literacia, que contemplou também uma questão relativa aos cuidados de saúde por estrangeiros, no mapeamento mais amplo do direito ao acesso. 64,6% dos utentes inquiridos selecionaram a opção correta sim. É esta pergunta que aqui foi colocada. Mas, relativamente aos profissionais, verificou-se um movimento inverso daquele que vos demonstrei quanto ao direito ao acompanhamento. Ou seja, a percentagem de respostas incorretas foi manifestamente inferior, com menos de metade a indicar a opção correta. Ora, esta conclusão é tão mais importante e interessante e mais evidente quando complementada com uma abordagem muito breve a alguma da evidência recolhida no âmbito de um estudo da ERS que já referi, sobre acesso por cidadãos estrangeiros a cuidados de saúde primários. Deste assunto, entre outras análises e conclusões, destacaria a informação recolhida via inquérito também aos prestadores na ótica dos profissionais, que são estes que estão no terreno e vivenciam os constrangimentos e desafios existentes. De facto, como podemos ver dos resultados ao inquérito que foi disseminado aos prestadores, entre os principais desafios à prestação de cuidados de saúde foram destacadas as barreiras linguísticas e ainda informação insuficiente sobre direitos dos utentes imigrantes. No mesmo sentido, os prestadores testemunharam a sua percepção quanto aos constrangimentos sentidos pela população imigrante. Novamente, e como veem, são cimeiras as questões legais e as barreiras linguísticas. Novamente, também existem áreas que necessitam de melhoria e, para os efeitos do presente painel e da partilha que teremos de seguida, destacaria as áreas como a necessidade de melhorar a formação dos profissionais em direitos de utentes imigrantes, a disponibilidade de serviços de tradução e interpretação e ainda campanhas de sensibilização aos próprios utentes sobre os seus direitos. Chego com esta evidência não só dos resultados do estudo, complementada pela convergência com intervenções regulatórias paralelas da ERS, no âmbito do exercício dos seus poderes de supervisão. É interessante percebermos que os resultados do estudo acabam por ser confirmados e reforçados pelo que todos os dias vemos no terreno, através desde logo da análise das reclamações, e foi esse um pouco o testemunho que quisemos trazer cá para depois podermos alavancar aquela que será as nossas orientações regulatórias futuras a nível da promoção da literacia, e estas foram já novamente as conclusões do estudo da literacia em direitos dos utentes. Nesse sentido, identificámos como áreas prioritárias de intervenção e são autoexplicativas, diria eu, e poderemos aprofundá-las no decurso do nosso painel. A monitorização contínua do nível de literacia, orientando as ações subsequentes, monitorizando eventualmente áreas específicas de cada direito, o reforço da cooperação e divulgação com enfoque em áreas críticas e também a produção cada vez mais de conteúdos informativos informativos e pedagógicos orientados a diferentes públicos. Por outro lado, a constatação de que muitos profissionais detêm apenas um nível de conhecimento suficiente impõe-nos uma reflexão estratégica, porque constituem o principal elo de contato com os utentes e são frequentemente o primeiro veículo de informação. Temos já trabalhado diretamente nos prestadores de cuidados de saúde com sessões de esclarecimento relativas à capacitação dos próprios profissionais de saúde para os direitos dos utentes. Este é um vetor da nossa intervenção que queremos incrementar, porque são estes profissionais que estão, de facto, na linha da frente e que podem ser, para nós, a ponte de passagem de conhecimento. Termino como comecei.
Portanto, findando esta viagem sobre o tema do nosso painel, vamos abrir agora um espaço de diálogo e de partilha, onde procuraremos cruzar as diferentes perspectivas. Eu terei novamente a honra de ser moderadora deste painel e teremos aqui, acima de tudo, 3 perspectivas complementares sobre o mesmo desafio, como garantir que os direitos são efetivos, vividos no dia-a-dia. E a partir destes contributos que se seguirão e que estou certa que serão relevantíssimos, procuraremos pensar o que falta fazer e o que podemos fazer melhor. Da minha parte, agradeço-vos pelo vosso tempo e poderemos passar, agora sim, ao diálogo no nosso painel. Obrigada a todos. A doutora Ana Sofia já está no palco, portanto, ocupa já o seu lugar de moderadora, passa de apresentadora a moderadora, e para acompanhá-la neste painel, pedi a presença no palco do Dr. Pedro Portugal Gaspar, Presidente do Conselho Diretivo da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, AIMA, é licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, pós-graduado em Direito Público pelo Centro de Estudos Judiciários e Faculdade de Direito de Lisboa, mestre em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito de Lisboa, é Presidente da AIMA desde 29 de julho de 2024 e Conselheiro no Conselho Económico e Social desde 14 de janeiro de 2025. Foi Diretor-Geral do Consumidor entre 2023 e 2024 e foi Inspetor-Geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, a ASAI, entre 2013 e 2023, tendo ao longo do seu vasto percurso desempenhado também funções de docência. Chamo também ao palco, por favor, a doutora Catarina Sampaio Ventura, coordenadora da Unidade de Direitos, Liberdades e Garantias da Provedoria de Justiça. É licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Aí concluiu a parte escolar do mestrado em Ciências Jurídico-Políticas e a pós-graduação em Direito de Medicina. Foi assistente estagiária na Faculdade de Direito, vice-diretora do IOGENTIO CONAMPRIGI, do Centro de Direitos Humanos de Coimbra, e consultora para direitos humanos no âmbito da Presidência Portuguesa da União Europeia. É autora e coautora de publicações na área dos direitos fundamentais, desempenha funções na Provedoria de Justiça desde 2002, sendo atualmente coordenadora da Unidade de Direitos, Liberdades e Garantias. Por último, para fazer companhia a este painel, o professor Fernando Regateiro, Presidente da Comissão Nacional para a Humanização dos Cuidados de Saúde no SNS, é licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, é professor catedrático jubilado e da Universidade de Cabo Verde, onde também é membro do Conselho Geral. É académico emérito na Academia Nacional de Medicina de Portugal, autor e coautor de mais de 20 livros e autor e coautor de mais de 200 artigos. Foi pró-reitor da Universidade de Coimbra e o primeiro diretor da Imprensa Universidade de Coimbra. Possui a competência em Gestão de Serviços de Saúde pela Ordem dos Médicos. Foi Presidente do Conselho de Administração na agora denominada ULS Coimbra. Foi Coordenador Nacional para a Reforma do SNS. Foi Presidente do Conselho de Administração da ARS do Centro. Foi Conselheiro do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e atualmente é Coordenador da Comissão Nacional para a Humanização dos Cuidados de Saúde do SNS. Peço que se ocupem os vossos lugares e aproveito também para informar que vamos ter, durante este painel que vai durar até às 5:15, às 4:30 é servido um coffee break. Estão à vontade, desde que não tragam a comida para o interior da sala. E vamos ver se conseguimos cumprir os tempos para termos perguntas e respostas. Muito obrigado, bom trabalho. Muito bem, obrigada, Vítor. Uma vez mais, Sr. Dr. Pedro Portugal Gaspar, Doutora Catarina Sampaio Ventura, Sr. Professor Fernando Regateiro, muito obrigada pela vossa disponibilidade. E sem mais demoras, acho que devemos dar continuidade ao nosso painel. E eu passaria desde já a palavra ao Sr. Dr. Pedro Portugal Gaspar para nos trazer a perspectiva da Agência para a Integração, Migrações e Asilo sobre a matéria de que hoje nos ocupa neste painel. Muito bem. Então, se calhar vou ali ao púlpito, bem, a uma intervenção, embora normalmente depois não vá seguir o guião, mas pronto, mas os serviços preparam os guiões e agradeço naturalmente à minha equipe que preparou e depois se calhar vai ser um bocadinho mais solto. Uma primeira palavra para a ERS, agradecer o convite que me foi formulado. Na nota introdutória, e muito bem, só me situaram nos últimos tempos, mas eu, nestas coisas da saúde, nunca resisto a comparecer quando sou convidado, uma vez que há, já lá vai 20 anos ou 21, fui Secretário-Geral da Saúde e, nomeadamente, dei posse ao primeiro Conselho Diretivo da ERS
precisamente aqui no Porto, na altura como ainda hoje é, a sede da ERSE, e, portanto, naquele momento foi interessante no debate dos hospitais SA, EPE, etc. E, portanto, penso que já vão para 22 anos, mas pronto. E, portanto, como fui secretário-geral da Saúde, não resisto sempre a comparecer quando me aparece um convite da saúde, porque é realmente um setor interessante. Como já passei por 7 ou 8 setores diferentes dentro do Estado, acho muito interessante a gente diversificar estas áreas, e a parte da saúde tem um particular interessante. Bom, mas isto é só para dar uma nota mais familiar, mais próxima da matéria da saúde. Ora bem, aqui o que da AIMA, enfim, que tem estado muito sempre na ordem do dia para ser relativamente mais circunscrito ao tema, como é sabido, uma instituição muito recente, uma instituição que para a semana atinge o seu 2º aniversário, portanto ainda está muito no princípio da sua atividade, mas que resulta de 2 instituições muito conhecidas e, portanto, por um lado o ACM e o CEF, toda a gente conhece mais ou menos a dinâmica deste tema, centrando em 2 escolas diferentes e, no fundo, o que se coloca como desidrato à AIMA é realmente a procura de uma identidade própria e, naturalmente, a procura e a construção de uma situação de simbiose e de síntese que, como o próprio nome indica, ou a sua sigla indica, a necessidade da regulação dos fluxos migratórios versus uma integração plena. A AIMA tem estado muito centrada, como é conhecido e como é sabido, numa matéria que eu agora até arranjei uma nomenclatura que se calhar interessante, que seria a integração documental, que é para nós tentarmos jogar com os 2 conceitos da integração plena, mas nesta primeira fase ainda da documental, e, portanto, a AIMA tem estado sob uma forte pressão relativamente à matéria documental e à regularização nessa matéria formal ou legislativa, ou formal ou legal, a pressão dos tribunais, etc., por aí fora, e não pode nunca deixar de parte o momento subsequente e o momento posterior, que é realmente a matéria, de facto, da integração. Aqui, em termos de organigrama, só para termos aqui uma noção, é uma casa relativamente grande, extensa, diversificada pelo território nacional. Enfim, isto são as orgânicas são sempre muito relativamente à missão das instituições. Eu nunca, ao longo destes anos, enfim, passei por muitas instituições, esta é a 6ª que eu dirijo, enfim, ao longo de vários setores, e, portanto, há muita gente que coloca sempre um fim, princípio e último na orgânica. Eu acho que as orgânicas são instrumentais, naturalmente têm a sua importância, mas não é por uma orgânica mais ou menos rígida ou flexível que não concretizemos a nossa missão, que é isso que é o objetivo. Estrutura, de facto, como eu disse, espalhada tem esta originalidade interessante, uma autoridade administrativa que consegue ter competência nas regiões autónomas, claro, mercê da herança que veio do CEF, porque em situações normais não teria competência nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. E, portanto, é dos poucos casos, se não o único, porque o IRN não atinge todos, eu penso que não chega aos Açores ou vice-versa na Madeira, e, portanto, é talvez a única instituição administrativa pura que, de facto, tem competência no território todo nacional. Aliás, a ASAI, que eu presidi há uns anos esta parte durante uma década, não tem competência nas regiões autónomas, que é a matéria regionalizada de inspeção. Mas, enfim, isto só para percebermos a complexidade ou a diversificação das situações, não é um fim em si mesmo, mas só para percebermos um pouco essa matéria. E, portanto, agora aqui um bocadinho estes 3 vetores, que são, de facto, o da esquerda é aquele que tem sido a maior pressão atualmente sobre a instituição, como é conhecido. Ainda hoje estava a ver aqui uns dados de títulos emitidos e, portanto, 2025 a 22 de outubro, cartões de autorizações de residência, que eu acho que é, de facto, o título formal, documental, que normalmente as pessoas estão à procura. Teremos já emitido 380 mil e, portanto, eu estimo que isto, ao fim do ano, vai chegar a rondar o 500 mil das autorizações de residência em situações de regularização, 450, 460, estamos a 22 de outubro com 380 mil, estimo mais uns 70, 75 mil até ao final do ano. A matéria do asilo é uma matéria relativamente residual, no sentido, em expressão numérica, mas, de facto, a matéria da integração é um eixo central, é um eixo que se coloca aqui num ponto, como, aliás, resultava do inquérito, que eu acho que é importante termos presente na matéria, de facto, da migração, que é uma matéria que assenta nos direitos humanos e no problema dos direitos, não é problema, no valor dos direitos liberais e garantias e, portanto, do cidadão e da pessoa enquanto tal. E, portanto, este é um vetor que temos de ter presente e por isso é que eu, quando as expressões, são expressões técnicas que se utilizam nesta matéria migratória, os estoques, os fluxos, etc., custam-me um bocadinho no sentido de não se
ainda que seja uma matéria que se utilize, ou uma designação que se utilize tecnicamente, não perder de vista que estamos a falar de pessoas e, consequentemente, de acesso a certas áreas. E quando, no plano de ação para as migrações, a medida 31, entre várias medidas que existem, mas esta 31, coloca, de facto, aqui um desidrato e um desafio que é realmente não é a opção, portanto, a determinação de garantir o acesso dos imigrantes ao Serviço Nacional de Saúde e, consequentemente, aos cuidados de saúde pela nossa rede pública em termos desta matéria. E, portanto, aqui está a chave, de algum modo, do que hoje aqui discutimos ou que pode ser o contributo da AIMA nesta matéria, com honestidade dizer que não tem sido a área central, naturalmente, da atuação da instituição, mas, naturalmente, pelas razões que eu já expressei e publicamente e notórias que são conhecidas, mas, de facto, a matéria da saúde é uma matéria que tem... E eu aqui fazia um paralelismo, eventualmente, entre a matéria da saúde e a matéria da educação, no sentido em que acabam por ser direitos económicos, sociais e culturais ao dispor do cidadão, portanto, tanto o acesso à saúde como o acesso à educação, e, eventualmente, teremos duas velocidades relativamente distintas, no sentido em que, eventualmente, estamos com uma capacidade de resposta superior na área da educação versus na saúde, pelo menos em termos integrados. O pacote de mediadores culturais disponíveis para a educação não estão na saúde, ou não existe igual medida na saúde, poderá ser um desafio interessante para o futuro, e, portanto, eu diria, perdoem, mas eu acho que estas coisas têm que ser assumidas com frontalidade, no sentido em que, não sendo uma área core da nossa atuação, mas para a qual contribuímos, à distância que eu vejo de facto aqui, eventualmente, uma aceleração na área da educação versus saúde e que interessa, se calhar, aprender com o que está a fazer na educação para, eventualmente, poder exportar para a saúde. Falou-se aqui das barreiras linguísticas, etc. Nós temos uma capacidade de disponibilização de mais de 60 línguas, em termos línguas oficiais e dialetos, etc., no quadro do Centro de Contacto da AIMA, o dialetos da Guiné, da Gâmbia, etc., só para falar de situações mais particulares no apoio com associações de migrantes e, portanto, essa disponibilização de capacidade, eventualmente temos que criar aqui uma sinergia de rede para potenciar esta situação, nomeadamente no acesso aos cuidados de saúde por parte da população migrante que o procura. O que significa que algumas experiências piloto, como estas intervenções sociais que aqui estão divididas no território nacional, em termos de experiência piloto, com alguma divisão, para chegar nas tais 36 lojas, que era aquilo que tínhamos visto há pouco naquele outro slide, há aqui 4 áreas com um reforço de capacitação para cobrir a componente social, leia-se, nomeadamente, empregabilidade, educação e saúde, para depois termos desenvolver algumas ações da chamada AIMA em movimento, que é, no fundo, a perspectiva, tal como também para o sistema prisional, que é, no fundo, a regularização documental, ir ao encontro do cidadão e, consequentemente, não ser o cidadão que se tem que deslocar aos pontos da AIMA e a AIMA deslocar-se, seja aos hospitais, que estejam em situação de internamento, seja aos estabelecimentos prisionais, seja a alguns bairros, em termos de capacitação e, no fundo, ser aqui uma proatividade. Matéria a desenvolver, matéria ainda com expressão, eventualmente, a ter que ganhar alguma robustez, mas, como eu costumo dizer, enfim, estamos aqui numa guerra em várias frentes, ou com várias batalhas simultâneas e, portanto, face aos meios que temos naturalmente hierarquizar e dar aqui alguma resposta. Mas a componente, até por medida que estávamos aqui a apontar a 31 do Plano para a Ação das Migrações, não a podemos descurar em termos de articulação com as entidades da saúde, e eu acho que aquele exemplo que se passa na educação versus saúde, poderemos aprender e, eventualmente, recolher aqui algumas sinergias, nomeadamente através da liderança da ERS e, naturalmente, da nossa disponibilidade para o efeito. E era isto que eu tinha para dar como ponto de partida e agradecer mais uma vez o convite. Muito obrigado. Muito obrigada. Escrupuloso cumprimento do tempo, até adiantado. Muito obrigada, Sr. Doutor. E passava desde já à doutora Catarina Sampaio Ventura, em representação da Provedoria. Sra. Doutora.
Muito boa tarde, espero ser cumpridora também. Agora a fasquia está bastante elevada. Eu começo por cumprimentar e, em nome da Provedoria de Justiça, agradecer à entidade reguladora da saúde, na pessoa do Dr. Pimenta Marinho, o convite que nos foi endereçado para nos associarmos a esta conferência. É um convite que muito nos honra. A Provedoria de Justiça tem tido a oportunidade de se associar a outros eventos, a par de uma cooperação institucional que vai mantendo com a ERSE, decorrente do intercruzamento da atividade do Provedor de Justiça e da ERSE na defesa e promoção do direito fundamental dos cidadãos à proteção da saúde. Esta cooperação afigura-se-nos da maior importância e, portanto, não podemos deixar de o sublinhar. Agradeço à nossa moderadora, a doutora Ana Sofia Silva, e a apresentação de algumas das conclusões dos estudos sobre a literacia e sobre o acesso dos imigrantes aos cuidados de saúde primários, que são muito interessantes, e também cumprimento os oradores com quem tenho um enorme gosto de partilhar esta sessão. Gostaria ainda de saudar de forma especial quem nos acompanha presencialmente e também à distância. Naturalmente que o nosso eixo de análise na apresentação deste tema tem de partir da experiência do Provedor de Justiça. Não faria sentido fazê-lo de outro modo. E, portanto, a centralidade que é dada no tema deste painel aos utentes enquanto titulares de direitos não poderia estar mais perto daquela que é a missão constitucional do Provedor de Justiça, enquanto, por um lado, mecanismo de defesa dos direitos fundamentais, mas também como um mecanismo auxiliar da boa administração do Estado, e aqui boa administração entendida em sentido amplo, portanto, enquanto conjunto de normas que têm que ser respeitadas, mas depois toda uma dimensão que é direcionada ao aperfeiçoamento da ação administrativa. Falávamos na sessão anterior a necessidade de ter esta atitude construtiva, portanto, não ser apenas uma sinalização das falhas, e esta dimensão da busca do aperfeiçoamento e das melhorias no âmbito dos poderes públicos, que é o nosso cerne de atuação, é algo que está muito presente no nosso estatuto, que consagra, inclusive, portanto, uma cooperação, a previsão de colaboração do provedor com as entidades públicas visadas para justamente procurar as soluções que mais bem protegem os direitos e melhoram, no fundo, a ação administrativa. E isto também, naturalmente, no setor da saúde. O meu propósito era passar pelos os 3 tópicos que foram destacados para tratar sobre o chapéu dos direitos dos utentes e, portanto, a partir daquilo que é a nossa visão e da nossa prática, sendo certo que o Provedor de Justiça não tem limites em razão da matéria e, portanto, o direito à proteção da saúde é um direito que surge na nossa atividade em paralelo com todos os outros direitos, sejam eles civis e políticos ou direitos económicos, sociais e culturais. E, portanto, quanto à literacia, a literacia em saúde é essencial para a concretização efetiva do direito à proteção da saúde e para a participação ativa e informada nos cuidados de saúde. Uma população informada e capaz de compreender os seus direitos contribui igualmente para a eficiência do próprio sistema de saúde. Ou seja, uma dimensão em que, nesta dimensão de eficiência, um sistema no qual os utentes não se perdem e, no fundo, um sistema que tira proveito da dimensão de funcionamento em rede e de forma articulada em prol dos utentes. E nesta lógica de capacitação, não é? Que no fundo a literacia tem a ver com a capacitação das pessoas, portanto, compreendendo e conhecendo os seus direitos, estão em melhores condições para os poder reclamar e exercer. Destacaria aqui 3 notas.
E, portanto, gostaria de convocar, em primeiro lugar, algo que tem sido observado pelo Provedor de Justiça e que é transversal às diversas áreas de missão da administração pública, não é um problema específico da saúde, e que tem a ver com as falhas na comunicação com os cidadãos. A informação pública disponibilizada pela administração é, por vezes, insuficiente, fragmentada ou complexa, dificultando a compreensão clara dos procedimentos e das regras de organização dos serviços. No setor da saúde, essas falhas ou insuficiências podem comprometer o exercício efetivo dos direitos, se não mesmo o recurso ao catálogo de serviços oferecidos pelo SNS. Numa segunda nota, também nos é dado a observar os efeitos práticos das alterações legislativas, sobretudo quando não acompanhadas de mecanismos eficazes de comunicação e esclarecimento. Dou aqui um exemplo a este respeito, numa matéria que também tem sido seguida de perto pelo Provedor de Justiça e que tem a ver com a emissão do atestado médico de incapacidade multiuso. Todos sabemos, trata-se de um documento que reconhece um determinado grau de incapacidade e o seu titular tem, portanto, preenchendo um determinado grau, por regra ser igual ou superior a 60%, tem por essa via acesso a um conjunto de benefícios económicos, sociais e fiscais e, portanto, há aqui dimensão, o acesso por esta via a esses benefícios, no fundo, toca também determinantes da saúde e daí a importância de ter procedimentos ágeis na titulação deste atestado. Ora, uma das áreas que mereceu a atenção do Provedor de Justiça e que teve a ver com o crescente da morosidade na atribuição do funcionamento das juntas médicas teve justamente a ver com a situação dos doentes oncológicos recém-diagnosticados e, como sabem, essa foi uma matéria que mereceu a intervenção do Provedor de Justiça e que levou a que se consagrasse, primeiro como um regime excepcional e transitório, a possibilidade de ser dispensada a constituição das juntas médicas e, portanto, serem as próprias unidades hospitalares a emitirem estes atestados no caso dos doentes oncológicos. Hoje esta é uma regra, portanto, a solução que era excepcional passou a ser a regra, também é extensível a outras situações que estão listadas, de doenças que estão listadas em portaria, mas aqui o que eu queria ressaltar é que o desconhecimento, por vezes, nas unidades de saúde e, portanto, pelos profissionais que são chamados a ter aqui uma intervenção nesta área, portanto, uma emissão destes atestados em termos não conforme com a legislação ou dizendo, não assumindo que tem essa competência para emitir o certificado e encaminhando os utentes para as juntas, para os centros de saúde de forma em sede de junta médica verem certificada uma incapacidade mínima de 100%, como reconhecerão, leva a situações em que é o utente que fica onerado com as expensas de um procedimento do qual estava dispensado. E, portanto, se eu chamo aqui a atenção para este exemplo, é convocar também aqui a dimensão que já falámos da capacitação dos próprios profissionais, portanto, estarem bem cientes, às vezes, de regimes que são complexos, mas por forma a estarem capacitados portanto, efetivarem direitos dos utentes conexos também com dimensões de tutela da saúde. A terceira e última nota no plano da literacia tem a ver com o público-alvo. Ou seja, é importante que a informação chegue a todas as pessoas, mas em especial às mais vulneráveis. E, portanto, há aqui, falamos também dos migrantes, hoje, sobretudo, quando utilizamos os canais digitais, os portais para a difusão da informação, é preciso ter presente aqueles grupos que podem ficar fora desse acesso.
Penso muito especificamente também nos idosos. Nós temos uma linha dedicada a grupos mais vulneráveis e, através desta linha, muito dos relatos que nos chegam é quanto a dificuldades no acesso à informação pelos meios digitais, o que obstaculiza o contacto com vários públicos, com vários serviços públicos essenciais por parte desta população, incluindo com o SNS. Portanto, em termos de literacia, esta dimensão, e é algo que podemos depois desenvolver também no debate, esta dimensão de proatividade para poder corresponder àquelas que são as necessidades de grupos particularmente vulneráveis. Quanto ao direito do acompanhamento, portanto, se na literacia falávamos em proatividade, no direito ao acompanhamento eu atrevia-me a falar em criatividade e vou explicar o que quero dizer com esta expressão. No fundo, a questão que se coloca aqui é como garantir o exercício efetivo face à necessidade de garantir a segurança dos cuidados e perante condicionantes de natureza organizacional, como garantir o direito ao acompanhamento face a estas condicionantes. E aqui eu gostaria de recuar ao período da pandemia, porque acho que podemos tirar duas lições deste período. Como se recordarão, e também foi algo que motivou a intervenção do provedor, logo uma das questões iniciais que surgiu foi a questão do direito ao acompanhamento das mulheres grávidas, portanto, no período do parto. Trata-se de uma dimensão em que a humanização, estamos perante um momento fundamental da existência humana, o nascimento, e portanto, o que é que o provedor, logo em abril de 2020, formulou uma recomendação à então Ministra da Justiça e, no fundo, o sentido dessa recomendação foi no sentido de haver uma permanente revisão dos procedimentos estabelecidos na valência em causa, sendo certo que importava garantir que as restrições aos direitos das mulheres grávidas se limitassem ao estritamente necessário e que permanecessem apenas enquanto não existissem alternativas menos onerosas. E, portanto, depois o processo evoluiu, a própria orientação da DGS nesta matéria contemplou uma norma específica nesta matéria, mas o que é que retiramos daqui? No fundo, num momento tão difícil, foi possível adaptar a concretização deste direito ao acompanhamento através de soluções que passavam pela permanente revisão dos procedimentos que estavam definidos, com o redesenho da própria estruturas físicas, portanto, criando canais diferentes de circulação e outras soluções que passavam também, na altura, pela aquisição de material adicional. E, portanto, o que se retira daqui é que, na consagração do direito ao acompanhamento, e nós pensamos sobretudo nas áreas que são mais desafiantes, que será nos serviços de urgência, pensar sempre, quando as condicionantes não permitem, ou o funcionamento do próprio serviço não é compatível com a consagração na sua plenitude deste direito, procurar ser criativo, na procura da tutela, naturalmente, dos grupos mais vulneráveis, porque esta é uma dimensão onde todos temos a ganhar. Portanto, há aqui uma perspectiva do win-win, porque, no fundo, a presença do acompanhamento, do acompanhante, naturalmente, que traz para o profissional de saúde uma visão, sobretudo, e um conhecimento muito próprio do doente em causa e pode, inclusivamente, auxiliar em tarefas ancilares ou auxiliares na própria prestação de cuidados em contextos de prestação de cuidados de saúde mais exigentes. Querendo terminar esta primeira ronda e querendo estar dentro do tempo, dentro do limite de tempo, quanto aos direitos dos migrantes, naturalmente, que
mecanismo e como representante de um órgão de defesa dos direitos fundamentais, naturalmente releva aqui a afirmação da universalidade do direito à proteção da saúde e, portanto, este é um aqui do nosso sistema, é uma dimensão que está afirmada e no ano em que celebramos também os 50 anos do Provedor de Justiça, em que fazemos este exercício olhando para trás e revendo momentos em que o provedor teve intervenções que de facto marcaram em determinados momentos e representaram um avanço para a proteção dos direitos, justamente o despacho 25.360 de 2001 tem na sua base uma intervenção do Provedor de Justiça. Muito sinteticamente, quais são os constrangimentos que nos são feitos chegar à Provedoria por parte de cidadãos estrangeiros no âmbito do acesso aos cuidados de saúde? Bem, um primeiro lote de questões tem a ver com este processo, naturalmente, de normalização da emissão dos títulos. Nessas circunstâncias não está em causa o acesso aos cuidados, o que pode estar em causa é uma onerosidade de algumas das prestações de saúde. Quanto aos cidadãos estrangeiros já com a sua autorização de residência, as queixas que recebemos denotam a demora no tratamento dos pedidos de atribuição de número do utente, muitas vezes associadas à falta de resposta a pedidos de informação sobre o estado do assunto por parte dos centros de saúde, mas também, além destas dimensões, surgem também os próprios procedimentos definidos pelos centros de saúde para a apresentação dos pedidos de atribuição do número do utente. Estamos a falar de situações em que não é possível apresentar por e-mail, tem que ser presencialmente, com limitação dos dias previstos para tal e com número limitado de senhas. No demais, o que estes cidadãos estrangeiros nos fazem, as dificuldades que nos fazem chegar, são as mesmas dificuldades que são transversalmente sentidas pelos demais cidadãos e, portanto, por todos nós. E que são dimensões que têm um enfoque transversal. Tem a ver com o acesso atempado a cuidados de saúde e o acesso a médico de família, que é uma problemática que afeta todos os cidadãos. E, portanto, neste momento, tentando cobrir os três tópicos, ficava por aqui, portanto, disponível para, na continuação do debate, esclarecer dúvidas ou aprofundar algum dos temas cobertos pelo presente painel. Obrigada. Muito obrigada, doutora Catarina. Eu passava agora ao Sr. Professor Fernando Regateiro, em representação da Comissão Nacional para a Humanização dos Cuidados de Saúde no SNS. Sr. Professor. Gostaria de iniciar esta intervenção com um testemunho de gratidão para com o Dr. Pimenta Marinho, que gentilmente me endereçou o convite para estar convosco e ter o privilégio de integrar esta belíssima mesa e estimulante mesa, de estar também, de me permitir estar com todos os participantes nesta sala e à distância e também com eles partilhar alguma da reflexão que temos feito no âmbito da Comissão Nacional para a Humanização dos Cuidados de Saúde no SNS. Obrigado. É um privilégio, naturalmente, também encontrar amigos de longa data nesta sessão, o que é sempre relevante para uma vivência humana e humanizada. O tema desta mesa é direitos dos utentes, literacia, direito ao acompanhamento e direitos dos migrantes, e confesso-vos que, depois das sessões da manhã, depois das intervenções desta mesa, poucos espaços ficaram para mim, o que é um privilégio, porque o pouco que diga vão dizer que já disseram. E, de todo modo, irei elencar ainda alguns aspectos, pedindo a vossa compreensão para uma ou outra eventual redundância. Carrego aqui? Sim.
Portanto, foi-nos dito que o objetivo maior desta conferência, e particularmente desta mesa, é, de facto, criar uma plataforma de debate. Bom, a plataforma de debate não se esgota hoje, já vem de trás, e vimos que vem de trás, com a intervenção da doutora Sofia, e vai continuar. Portanto, mas é mais um momento de reflexão e debate. E falar e trazer o reforço dos direitos fundamentais no acesso à saúde e promover reflexão também sobre inclusão, justiça social, igualdade, proteção da saúde, aspectos sempre relevantes. Bom, não vou falar deste aspecto, já foi abordado, mas há direitos e há deveres do utente do Serviço Nacional de Saúde. E se os direitos dos utentes são garantias dadas por lei vigente, ponto de partida necessário, certamente não será suficiente para uma humanização dos cuidados de saúde. É certo que são de relevo superior, mas há necessidade de algo mais para que a humanização se concretize no dia-a-dia, no exercício dos cuidados de saúde. E os deveres dos utentes já são expressão da responsabilidade pessoal, de base moral. O respeito mútuo, o compromisso responsável, a colaboração esclarecida, na prática, viabilizar a humanização. Uma relação médico-doente humanizada há de assentar algures no equilíbrio entre direitos e deveres. Direitos sem deveres são individualismo, são egoísmo, são denegação de bases morais. Deveres sem direitos são ausência de autonomia, serão submissão. Portanto, os direitos dos utentes são uma via clara, forte, para a humanização dos cuidados de saúde. Tratamento com respeito, empatia e compaixão, o coração da humanização. Informação clara e adequada, para compreender e participar nas decisões. Consentimento informado, para robustecer a autonomia. Preservação da confidencialidade e intimidade de cada pessoa, como ser único e irrepetível. Direito ao acompanhamento, pessoa de referência que escolhe e indica aos serviços de saúde. São alguns dos pilares, algumas das vias, mas muitas delas já foram aqui abordadas. Passemos. Literacia em saúde. A doutora Sofia brindou-nos, de facto, com uma abordagem extraordinariamente abrangente, compreensiva. Deixou-me pouco, mas eu tinha feito deste tema um prato forte. De modo que vou tirar-lhe parte da fortaleza, acelerando o processo. Literacia em saúde diz respeito ao conjunto de competências cognitivas e sociais e à capacidade de uma pessoa para aceder, compreender e utilizar a informação para promover e manter uma boa saúde. Aquela da capacidade, da capacitação, é, de facto, um aspecto de superior relevância decorrente da literacia em saúde. Capacitar as pessoas para compreender os direitos e deveres de modo crítico e consciente, não de modo apropriado, não de modo para uso egoísta, mas para um uso compreendendo também o dever moral de perceber que do outro lado estão outras pessoas e outros interesses. Permite fazer juízos e tomar decisões em saúde com base na razão e na reflexão. Razão que se pretende, a razão clara, não uma razão qualquer. Porque isto de duvidar de tudo ou acreditar em tudo são atitudes preguiçosas. Não são atitudes estimuladas, não são atitudes críticas. Isto disse o Henri Poincaré, que nasceu em 1845. Portanto, noutro tempo histórico. Promove a autonomia e as escolhas informadas, já foi dito. E, obviamente, está na base dos cuidados centrados na pessoa, numa pessoa crítica, que percebe o que lhe estão a dizer, que interage, que participa. Por isso é relevante. Sim, é relevante. Pelo ganho de confiança que gera, pelos comportamentos promotores de saúde, pela promoção da equidade no acesso, pela promoção, inclusive, da efetividade dos cuidados prestados. Tem vantagens, pois tem, e aqui estão, vantagens decorrentes da capacitação que a literacia traz. Porque capacita em diversas dimensões. Capacita para a identificação e para o acesso a fontes de informação.
capacita para a identificação da desinformação, mas também para percepcionar os riscos e analisar os dados. Capacita para a gestão da sua própria doença, mas, sobretudo, para a gestão da sua saúde. Não está ali, mas devia estar. Capacita para uma comunicação eficaz. Capacita para a participação no processo de tomada de decisões. Coloca o doente no caminho certo e atempado. Torna o doente exigente. Torna o cidadão saudável exigente quando procura manter a sua saúde. Permite uma melhor qualidade de vida e promove, eventualmente, a qualidade dos serviços de saúde também. Por isso, quando falamos de capacitação social, de capacitação pessoal, deixem-me que vos diga que isto implica a mobilização da vontade e a mobilização do querer. Drummond de Andrade tem um verso que reza assim: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Eu só retirei isto. E depois, quando olhei para aqui, disse assim: bom, agora vou pensar, vou tirar aquela pedra. Não acontece nada, a pedra continua lá. Explodi a vontade de a remover, mas não se mexeu. Segui a minha vontade e a força do meu querer, e quando fiz força, peguei nela e mudei-a, então fiz acontecer. Bom, é exatamente o que acontece com a capacitação pessoal, baseada na literacia. É fazer acontecer, é fazer agir para haver a mudança. Se isto não acontecer, não há mudança. Desiludamos-nos. Portanto, a capacitação pessoal consiste na assunção do controle da vida própria, na tomada de decisões em função da vontade própria. Estimula a autoestima, a autoconfiança, seguir a vontade própria, expressão da autonomia pessoal. Que fatores influenciam o nível de literacia em saúde? Características do doente, a comunicação entre o médico e o doente, como é que é, se é boa, se não é, se é adequada, se é explícita, se é clara, a complexidade da informação, a forma como as organizações apresentam a informação. E a ERSE é, disto, exemplo claro do que deve ser feito e da preocupação com o modo como deve ser feita para promover a literacia. Também podemos aumentar os problemas associados à literacia. Informação difícil de compreender, pensar que todas as pessoas se movimentam sem dificuldade nos serviços de saúde, todos sabem, estar a explicar porque toda a gente sabe isto, não sabem? Toda a gente percebe isto, não percebem? Olha, vá por aqui, por além e por outro, tem má orientação como eu, e portanto não chega ao destino. Tenho que descontar o tempo que estou à espera da passagem do slide. As questões associadas à falta de literacia, meus caros, são para todos. Para todos. Mas são mais para uns como para outros. Quer dizer, todos somos iguais, mas há uns mais iguais que outros. Aqui é ao contrário. Todos somos desiguais, mas há uns mais desiguais que outros. Porque ataca principalmente aqueles que não estão familiarizados com termos médicos. E os termos médicos são horríveis. Raízes gregas e latinas são difíceis de entender. Aqueles que não sabem interpretar estatísticas. Para comunicar uma percentagem não é a mesma coisa que dizer 30% ou tem 10 bolas, são 7 pretas e 3 brancas. Isto é completamente diferente. Ou tem 10 grãos de milho, 7 brancos e 3 vermelhos. Toda a gente entende. Mas se lhe diz 30%, e então se entra no 3 para 7 e no etc., mais difícil se torna. E, portanto, é preciso adequar a comunicação e interpretar estatísticas. Se uma doença grave, meu caro, quando comunicamos uma doença grave, o susto é bastante intenso para que o outro nada perceba do que eu estou a dizer, porque já passou para outra. Temos que perceber o momento da pessoa que está à nossa frente. E os momentos determinam, de facto, a capacidade para perceber e não perceber. Depois, quando são cuidados pessoais e complexos, e dependem, inclusivamente, de informações técnicas desconhecidas. Eu não digo, a minha reclamação está no sítio certo.
Agora é que agora andou demais. Portanto, as consequências da baixa literacia em saúde, eu acho que passou 2, mas deixem lá. As consequências da baixa literacia em saúde dizem-nos que é um preditor de saúde precária. E os doentes com baixa literacia em saúde têm 1,5 a 3 vezes mais probabilidade para eventos indesejáveis. Isto é, num caso, por exemplo, de interpretação de situação de cancro, há uma interpretação incorreta dos riscos, há uma deficiente comunicação de médico, ou pode haver, a diferente compreensão de vantagens e desvantagens, etc, etc. E é exatamente as circunstâncias em que mais é preciso mobilizar o doente para seguir as orientações e em que mais é preciso recuperar o estado anímico do doente para que ele nos ajude a tratar-se. Portanto, consequências da baixa literacia em saúde, resultados em saúde mais fracos, custos mais elevados. Em Inglaterra, o custo económico para o Serviço Nacional de Saúde, resultante da fraca literacia, situava-se em 2,9, 4,92 bilhões de libras por ano, quando foi feito este estudo. E o custo anual por habitante era de 5.000 a quase 6.000 libras. Nos Estados Unidos também foram feitos estudos idênticos e também se verificou que há, de facto, um aumento significativo de despesas adicionais decorrentes da baixa literacia. Melhorar a literacia tem pilares, eles estão aqui. Eu deixo os slides para a entidade reguladora da saúde, que, se assim o entender, os poderá disponibilizar, mas, obviamente, este é o tipo de slide que, pedagogicamente, é horrível, não deve sequer ser feito. E se eu estivesse numas provas académicas, como estive, era reprovado, não é óbvio. E por isso passa à frente, fica para vós. Mas já. Agora, atributos de uma instituição de saúde com literacia organizacional, e eu faço este ponto aqui, e é importante, porque a instituição ou está mobilizada, ou os seus gestores, os seus responsáveis estão mobilizados para agarrar estes processos e os levar por diante, investir neles, porque acreditam que têm ganhos para os seus utentes, para os seus doentes, ou não o fazem e nada nos conduz a melhorar e a termos uma literacia organizacional. É preciso que entre na cultura organizacional da instituição. Direitos dos utentes, literacia, direito de acompanhamento, são vias claras para a humanização e suporte de cuidados de saúde humanizados para não deixar ninguém para trás. Porque o que está em causa é termos respostas personalizadas e globais às necessidades físicas, emocionais, sociais ou espirituais da pessoa, com respeito, dignidade intrínseca, individualidade, autonomia, empatia e compaixão. E quando eu comunico bem, quando eu me importo e invisto na compreensão do meu utente, para que ele me perceba e para que ele me ajude, para que criemos uma parceria que tem, no fundo, a finalidade de tratar melhor, o doente percebe. O cidadão que está comigo percebe e colabora e esforça-se. E eu também percebo que vale a pena. Pois, a humanização em saúde é um processo transformacional para melhor, naturalmente. Na prática da humanização, temos que distinguir a centralidade da pessoa. E isto não pode ser um chavão. Isto é, temos que ter atitudes e comportamentos determinados pelos interesses da pessoa e também, naturalmente, a instituição no seu todo, no cuidar de quem cuida. Isto incorpora todas aquelas dimensões que já vos vim a falar, o respeito, a empatia, a compaixão, etc. Os impactos. Eu só queria tomar aqui uns segundos neste horrível slide pedagogicamente falando, mas há impactos importantes da humanização. Aliás,
uma das nossas sugestões da Comissão para a Humanização foi ir junto da Direção Executiva, apresentar também a situação à Sra. Ministra, ir junto da Administração Central dos Serviços de Saúde e dizer, ouçam, se calhar vale a pena incluir nos termos de referência a humanização para valorizar, sob o ponto de vista financiamento da instituição, aquelas que investem também nesta dimensão. E isso, tanto quanto fui informado, há 2 dias, está a ser feito para os TDRs deste ano. Porque, na verdade, e um outro trabalho é contabilizar, é sabermos quanto vale a humanização, o valor económico da humanização. Porque com a humanização melhora a adesão às orientações terapêuticas, reduz o tempo de recuperação, e isto não são fantasias, está documentado. Reduz o tempo de internamento, melhora a aceitação das recomendações, aumenta a robustez dos cuidados, há uma melhoria global da eficácia, da eficiência e da efetividade, aumenta a confiança, há ganhos de dimensão ética no colmatar das necessidades dos doentes, há melhoria da satisfação dos doentes e há aumento da esperança, com que vos vou deixar no fim e com a esperança de terminar brevemente. É que a esperança, num futuro melhor, para Santo Agostinho havia o presente das coisas passadas, que era a memória. O presente das coisas presentes, que é o olhar, eu olho para vós, este é o presente, e o presente das coisas futuras, que é a esperança. E por isso, mesmo sabendo que todas as coisas excelentes são tão difíceis quanto raras, meus caros, os que aqui estão, os que estão lá fora a assistir, a nossa população, os nossos concidadãos, para todos nós, acreditemos, há um futuro com as pessoas e para as pessoas. Um futuro que é certeza, porque esse futuro sou eu, és tu, somos nós todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Agradeço aos nossos 3 convidados a vossa abordagem das diversas instituições que representam. Não deixou de ter aqui um fio condutor comum, esta necessidade de garantia de informação a quem está, muitas vezes, em particular situação de vulnerabilidade, processos de garantia de escuta ativa e empatia pela particular situação de quem necessita de prestação de cuidados de saúde e, muitas vezes, dos seus familiares, de quem os acompanha. E, portanto, eu lançaria aqui, na decorrência das vossas apresentações, e sintam-se à vontade para comentar as apresentações de todos nós, não é? Começaria por perguntar ao Sr. Dr. Pedro Portugal Gaspar. Foi interessante a apresentação que fez e a forma como falou do conceito de integração documental e integração plena e depois a medida 31, não é? Que prevê 3 medidas que serão comuns a todos nós que aqui estamos representados e de que forma é que perspectivam, quando for possível, alavancar esta intervenção, ferramentas ou recursos que já vamos lançando mãos noutras esferas, desde logo a educação, os mediadores interculturais, a possibilidade de envolver as associações de imigrantes com quem acredito já trabalharão de perto, portanto, esta dimensão da sociedade civil, mas a sociedade civil de parte de quem pertence e de quem melhor conhece as pessoas que estão a precisar de cuidados de saúde. Qual a perspectiva de futuro quando esta integração plena puder acontecer nesta ótica social? Certo. Eu, aliás, esqueci-me de um último slide, mas já estou, como diz, o professor fica naturalmente paers, mas depois tive aí a sinalização do meu staff a dizer, esqueceu-se daquele último slide. Eu disse, pronto, de facto, esqueci-me do último slide que até foi bom, para precisamente dar o enquadramento à sua questão, que é um instrumento interessante que eu acho que é muito importante de percepção da integração, que é o seguinte: eu acho que nós temos que ter a noção que, enquanto que para a integração documental, chamemos assim, a resposta é homogénea, não é? Porque é o cumprimento do quadro legal regulamentar e, portanto, a situação é comum, é uma aferição documental, é uma verificação e muito importante para a respectiva realização.
A integração é uma matéria que vai variar imenso, não é? Vai variar imenso entre estarmos a falar de uma área metropolitana de Lisboa ou do município do interior da zona raiana, ou mesmo a área do Porto, embora a de Lisboa tenha outras especificidades. Quer dizer, e, portanto, vão ter respostas muito diferenciadas. Ou seja, ter 25% ou à volta disso, de população migrante numa área metropolitana de Lisboa, não pode não significar o mesmo do que ter 5% num município do interior, porque nos últimos 2 ou 3 anos é que está confrontado com a situação migrante. Portanto, os números têm que ser lidos não de maneira absoluta, mas de perceber que há respostas e a questão da integração passa muito por respostas descentralizadas e específicas, e cada caso é um caso. Dito isto, encaixa um bocadinho na saúde, nomeadamente no tal slide que eu me esqueci, que é os tais centros chamados CLAIMs, que são Centros Locais de Apoio à Integração do Migrante. Há com vários interlocutores, seja as autarquias locais, que acabam por ser naturalmente um parceiro privilegiado, mas há também com associações, e nomeadamente da comunidade nepalesa ou outros, que têm tido um apoio da nossa parte em termos de apoio financeiro, com vista a uma capacitação desses mesmos centros, nomeadamente no acompanhamento de população que carece de cuidados de saúde, desde logo tratamento linguístico, acompanhamento, etc. E, portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que a resposta a uma matéria de plena integração não é exclusiva da administração pública, seja central, seja autárquica, não pode ser. Tem que ser com todos os parceiros, porque é um desafio a toda a sociedade. O que nós temos de ter noção é, de facto, e agora saiu recentemente o relatório das migrações da AIMA, não é? Para trazer mais ou menos o panorama e o traço numérico, de origem geográfica, etc. Mas o que nós temos de ter noção é que há um novo mosaico populacional, ou irá constituir-se um novo mosaico populacional em Portugal, e, portanto, temos que perceber essa nova realidade, sendo certo que o grande desafio se coloca naturalmente ao nível da integração e de perceber a importância e as sinergias que têm que se colocar. E tanto para a comunidade que recebe, como para a comunidade que chega. E esse diálogo tem que ser feito com todos os intervenientes, seja a área pública, seja a área, de facto, da sociedade civil. Acesso a certas prestações da área pública, como educação, saúde, naturalmente, cultura, enfim, mas muito centrado nestes dois vetores da educação e da cultura, da educação e saúde, peço desculpa, e isto envolve todos os agentes e, consequentemente, à pergunta concreta que me fez, há aqui vários projetos que estão a correr relativamente de apoio e de capacitação destas mesmas associações, mais do que ser a administração a atuar de forma direta para esse efeito. Muito bem. Eu posso fazer uma nota que na verdade, é relevantíssima a integração até para o bem-estar, para o conforto, para a segurança. Mas nós, o Sr. Pedro, falou bastante da componente nós, fazemos, organizamos, mas do outro lado tem que estar alguém disponível para ser integrado também. E a pergunta que eu faria é como é que esta dimensão do outro é ponderada e é tida em conta, nomeadamente, nas abordagens que se fazem. Porque as abordagens para uma determinada cultura têm, provavelmente, e eu sou ignorante, mas faço isso por intuição, e portanto posso errar neste raciocínio, mas tem que ter uma determinada aproximação, um determinado caminho, uma ponderação de determinados princípios, valores, costumes, e para outra não vai funcionar, porque de facto é outra população. E isto torna muito difícil, sabendo nós que temos uma miríade não, mas largas dezenas, muitas dezenas de culturas diferentes, que temos que acolher, que temos que, de facto, fazer um esforço para integrar, mas que é um desafio hercúleo, naturalmente. E, portanto, não obedece a fórmulas pré-definidas. Não obedece a fórmulas pré-definidas nem homogéneas. No fundo, vamos ver, eu diria, pois é certo que não são blocos homogéneos, mas temos logo aquilo que falou e bem... mediadores interculturais. Certo, e falou logo a questão linguística. Simplificando, mas para todos os efeitos, para termos aqui uma ordem de valores interessante. Se à volta deste 1.5
dos números que o relatório aponta, ou seja, de 1,5 milhão de população migrante, cerca de metade, 740 mil, 750 mil, andará mais ou menos à volta disso, são do mundo lusófono. Pois. Bom, e isto, ok, já podemos dizer, mas todo o mundo lusófono não domina da mesma forma a língua portuguesa. Cabo Verde ou Angola pode ter um nível de capacitação diferente da Guiné-Bissau, mas para todos os efeitos estamos a falar de uma homogeneização. Moçambique tem pouca expressão quantitativa versus o seu rácio populacional e, portanto, eu costumo dizer que temos uma preponderância de migração lusófono-atlântica. No fundo, o eixo Brasil e depois Angola, Cabo Verde, São Tomé e a Guiné são determinantes, como países como São Tomé, que tem uma expressão populacional reduzida de 200 e tal mil habitantes, é capaz de ter uma comunidade de 40 mil cá, e Moçambique, com 32 milhões, só tem 13 ou 14 mil. Portanto, o eixo índico está por explorar relativamente isso. Mas temos aqui um eixo central, quase metade, que é de expressão lusófona. O que, pelo menos da parte linguística, está amplamente facilitado, para não entrarmos até noutras outras considerações, de valores, os próprios regimes jurídicos dos países se assentam numa mesma matriz, não há pena de morte, regime constitucional de leis, liberdades e garantias construído da mesma forma, portanto, temos aqui uma matriz interessante. Claro que temos agora uma nova realidade que apontará entre 250 a 300 mil, também é óbvio que não é um bloco homogéneo, mas geograficamente se situa na zona do Índico, que é o Indostão, mas é óbvio, quer dizer que o Paquistão é semelhante à Índia, quase recuperar a guerra do Paquistão Oriental dos anos 70, portanto, é evidente que não. Mas tem uma homogeneidade geográfica e, pelo menos, de conhecimento. E com isto estamos a chegar a 1,1 milhão à volta disso, e o resto será um remanescente de várias, incluindo também a parte europeia, que naturalmente tem alguma expressão. Mas esta metade permite a parte, por exemplo, linguística, que é uma barreira importante, estar ultrapassada. E, portanto, significa que esta capacitação é este envolvimento. O slide que tinha, o tal final, era precisamente a abertura de um CLAIM, na altura foi muito até mediatizado, tinha sido com a comunidade nepalesa no Martim Muniz, em Lisboa, portanto, tinha todos os ingredientes para ser, de facto, uma tenda que tem desenvolvido uma atividade muito relevante de apoio a essa mesma comunidade, seja na área educacional, seja na área da saúde, onde esta interface, de facto, com as associações para uma... Quando eu há bocado falei que, de facto, a AIMA tem este serviço de mais de 60 idiomas, ele assenta na cooperação com as associações de mediadores, como é evidente. Temos disponível o tal Urdu, que se fala no Paquistão, mais outras questões, assenta nessa questão de alguma disponibilização linguística para o efeito. Para tentarmos, porque a barreira linguística é sempre aqui um problema central, não é? Obrigada. Desculpe, A doutora Catarina quer também contribuir. Sim. A doutora Catarina teria também particular interesse em que comentasse, até recentrando, que estamos a falar de um direito humano, acima de tudo, em primeiro lugar, e do direito à proteção da saúde, e, portanto, bem mesmo em linha com o que estamos aqui a falar. Sim, não, e a dimensão que eu gostava de salientar é que, de facto, para a integração é fundamental a capacitação para os direitos. Portanto, um cidadão que está ciente dos seus direitos pode reivindicá-los e, portanto, pode exigir as prestações, e penso muito na prestação a partir do Estado, que lhe é devida. E neste processo, acho que nos faltou ainda falar, já foi alusivo, mesmo para o processo de robustecer a literacia, é fundamental o processo de participação dos próprios interessados para compreendermos as suas necessidades. Portanto, não podemos estar a pensar em modelos únicos de informação, de capacitação. Nós também na Provedoria temos feito, e na área dos migrantes, esse contacto, portanto, essa audição das próprias associações representativas das nacionalidades foi um processo fundamental nos anos 90, perante a primeira vaga de imigração, porque nós não tínhamos queixas, portanto, não havia das novas, então, nacionalidades vindas dos países de leste, nós não tínhamos queixas, e, portanto, isso surpreendíamos, e fizemos logo um primeiro momento de audição das associações representativas dessas nacionalidades, e realmente para dar a conhecer a instituição. E agora, portanto, nesta nova realidade, é um processo em que temos muito presente o ouvir a sociedade civil e as entidades mais diretamente envolvidas, que é para perceber as necessidades que têm em termos de acesso aos serviços. E, portanto, gostava de destacar esta dimensão também de sermos proativos e, portanto, nas nossas próprias instituições, convidar a fazer esse convite, esse passo para essa audição.
Nessa ótica também de participação, e agora pensando no papel primordial da Provedoria quando é confrontada com queixas por parte das pessoas, e depois interpela ou interage, digamos, no setor da saúde, por exemplo, com os prestadores de cuidados de saúde, a nível do retorno das entidades prestadoras de cuidado de saúde, em que medida que contributo ou que perspectiva nos pode dar da vossa experiência, até que ponto as instituições de cuidados de saúde são receptivas depois à vossa intermediação e até que ponto também a Provedoria consegue influenciar para a uniformização de comportamentos consonantes com a lei e com a proteção da saúde como um todo. Sim, de facto, quando as pessoas se dirigem ao provedor de justiça, muitas vezes vêm em fim de linha. Portanto, já não tiveram a resposta, ou aquela dimensão que eu também referia da falta de resposta à própria interpelação junto da entidade pública e, portanto, vêm em fim de linha e, portanto, com muitas vezes uma relação com a entidade, com o prestador público, um bocadinho deteriorada. E, portanto, no nosso papel de equidistância, para nós é um ponto assente da instrução das nossas queixas, ouvir naturalmente a entidade visada e, muitas vezes, no setor da saúde, a interpelação, portanto, sinalizando o problema que nos é dado a conhecer, permite uma solução favorável do problema, portanto, a demora ou a dificuldade no acesso a determinados cuidados e, portanto, há uma boa receptividade nesta área. Naturalmente que a partir depois dos casos concretos vamos identificando padrões de comportamento e, portanto, isso leva a outro tipo de intervenção. Na área dos cidadãos estrangeiros, e permitam-me aqui também salientar relativamente, por exemplo, aos cidadãos, muito especificamente em relação aos cidadãos da União Europeia. Nós este ano celebramos os 75 anos da Declaração Schuman, os 40 anos da adesão de Portugal à CEE, hoje União Europeia, e também o aniversário da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que consagra o direito à proteção de saúde. E uma dimensão que está consagrada dentro das liberdades fundamentais é que os documentos de residência não podem ser óbice à titularidade dos direitos. Portanto, isso faz parte da liberdade, das liberdades centrais da União Europeia. E, portanto, na área da saúde, ainda que o quadro legislativo acomode esta dimensão, porque a exigência da autorização de residência para o registro é apenas quando aplicável, mas há constrangimentos práticos, que sejam informáticos, portanto, que fazem depender da apresentação realmente deste título para a pessoa ter a sua inscrição normalizada. E, portanto, às vezes confrontamos com dimensões que tínhamos como assentes, e, portanto, esta é uma dimensão, digamos que, civilizacional do projeto europeu, mas que, por exemplo, neste caso concreto, o sistema não está, digamos assim, a sua prática não é consentânea com uma realidade que se devia ter como adquirida. E, portanto, isso permite-nos ponderar outro nível de sinalização para, de facto, para uma prática mais consentânea com liberdades fundamentais. Alinhado com essa perspectiva, e se me permite, essa foi uma das nossas conclusões primordiais na sequência do estudo sobre o acesso de imigrantes aos cuidados primários, onde emitimos recomendações precisamente à Administração Central do Sistema de Saúde, à Direção Executiva, ao Ministério da Saúde, precisamente para a adequação dos sistemas àquilo que é o conteúdo normativo fundamental no direito de acesso dos cidadãos. Professor Fernando Regateiro, ainda na ótica da participação, em que medida que a Comissão Nacional para a Humanização, na sua prática, no seu dia-a-dia, na intervenção que tem tido junto das instituições, tem procurado influenciar estruturas próprias que nos próprios prestadores foram criadas, desde o provedor do utente, as comissões de humanização, os próprios gabinetes do cidadão, poderão ser ou não interlocutores mais próximos ou privilegiados para o fomento e para a consciencialização dos profissionais de saúde de que é preciso cuidar com humanização, de forma humanizada. E numa altura em que nos preocupamos com garantir a prestação de cuidados de saúde aos utentes,
Ao mesmo tempo, sabemos que temos que garantir o direito ao acompanhamento. Em que medida é que os acompanhantes, as famílias, podem também ser mais envolvidas na ótica da humanização dos cuidados, portanto? Muito bem, é complexa, mas de resposta breve, se me focar no trabalho que temos tido. E uma das nossas primeiras preocupações foi conhecer a realidade. Isto é, sabermos que instituições têm ou não têm comissão de humanização, por exemplo, que instituições têm o que consideram boas práticas, que instituições estão disponíveis para participar no nosso seminário, etc. Estes aspectos de abordagem, de aproximação. Essa aproximação, esses contactos são sempre feitos através do Conselho de Administração e através da Comissão de Humanização. Na verdade, a grande maioria, há um número muito reduzido de instituições de saúde, o LS, que ainda não têm Comissão de Humanização, sendo certo que ela é obrigatória por lei, há 3 anos esta parte, aproximadamente. Bem, nós lá dizemos que, de facto, mandamos a legislação, dizemos que, de facto, é preciso... E o que está a acontecer é que estão, de facto, a caminhar nesse sentido. Uma outra manifestação de alguma força, algum movimento interessante dentro da humanização dos cuidados de saúde nas instituições é que, da primeira vez que pedimos para apresentarem boas práticas no seminário da Covilhã, 20 instituições de saúde, isto é praticamente metade, identificaram e apresentaram o seu caso. Tem mais, algumas têm vários projetos, mas apresentaram aquele que eles consideravam o melhor. E no segundo seminário, este ano em Braga, 17 ou 18 instituições também apresentaram boas práticas. E, portanto, nós estamos, se juntarmos as duas, quase que cobre os 100% de instituições do LS mais IPO, sendo certo que, aqui além, a mesma trabalhou no primeiro e no segundo seminário. E o que vamos reparar, quando nos debruçamos sobre as temáticas que consideram boas práticas, a primeira é que são muito diversas, em segundo lugar estão muito focadas na realidade local, por exemplo, na área na grande área metropolitana de Lisboa, a preocupação com a comunicação, com a língua a usar, com a tradução dos documentos, é interessante. Noutras já é mais o acesso e, portanto, e o acolhimento. Depende um pouco das culturas, dos espaços, das populações a atender e, portanto, isso está também em desenvolvimento. E é uma sensação que ainda não medimos, mas que vamos ter que medir mais tarde ou mais cedo, que é a mudança de atitudes, de comportamentos, de preocupação, de mobilização de recursos para fomento da humanização. Uma coisa é certa, é que quando em 2019 a então Coordenação para a Reforma Hospitalar elaborou um compromisso para a humanização hospitalar nessa altura e o passou por todas as instituições, no final, todas as instituições hospitalares do país, incluindo os hospitais privados, assinaram o compromisso. Isto é muito sintomático. E agora, quando fazemos as auscultações, os inquéritos, quer para o primeiro seminário, para termos os dados, para conhecer a realidade, quer para o segundo, todas as instituições de saúde responderam. E, portanto, não lhes é indiferente a aproximação da Comissão. Nós também não penalizamos ninguém, não é? Só dizemos palavras bonitas. Portanto, reconhecimento, e é verdade, e é uma forma de comunicar e de atrair, naturalmente, mas de dizer o que realmente sentimos. E, portanto, a adesão, a aceitação tem sido boa, muito boa. E explicitam muito bem o que estão a fazer, apresentam futuro, e isso é importante. Portanto, sim, de facto, há um bom feedback
Não quero pintar tudo de cor-de-rosa, porque isso não é a minha intenção. Não quero com isto dizer que está tudo bem, mas há de facto um bom feedback e há um fundo de interesse, há um fundo de mobilização para a humanização. A outra tem a ver com os convites que são feitos à Comissão para se deslocar e apresentar, moderar mesas, apresentar temáticas, e são muitas por ano. E, portanto, isso também nos agrada e demonstra interesse de múltiplas instituições de saúde. Eu atreveria-me só a acrescentar, porque acredito que já aconteça. Sabemos que na Comissão estão presentes associações de utentes. Era isso que eu ia dizer e que me escapou. É que nós temos uma comissão, um grupo de trabalho, que tem diversas profissões de saúde, médicos, enfermeiros, um assistente social, um psicólogo, um arquiteta, e tem profissionais de cuidados de saúde primários e profissionais de cuidados hospitalares, e tem uma representação das associações de doentes, a doutora Ana Sampaio, que está lá e que tem sido preciosa. Tem sido uma contribuição preciosa. E, de facto, ela representa 50 associações de doentes existentes. E, portanto, é uma ponte interessantíssima, empenhada, e que eu aqui louvo publicamente porque merece. Muito obrigada. Nós estamos a 10 minutos do término do nosso painel. Eu atrevo-me a lançar aqui para a plateia uma pergunta, eventualmente, para depois todos os nossos oradores. Não sei se há alguma questão da parte do público. Eu não sei. Eu vejo ali ao fundo. Não se importar. Boa tarde. Já tenho vindo cá há alguns anos às vossas conferências e reparo que os temas são sempre os mesmos. A intervenção da ERS tem existido, portanto, desculpa porque eu tenho um bocado de dificuldade em exprimir, a proteção dos utentes. E a minha questão põe-se, e a proteção dos prestadores, que somos todos os dias bombardeados com ameaças, insultos, agressões, e não vou dizer mais nada, porque eu achava que para o ano isso era um tema bastante interessante para ser discutido. Eu eventualmente, em representação da ERS, ou se alguém quiser acrescentar, mas eu também terei algo a dizer quanto a essa questão. Bom, eu rapidamente digo, na Comissão de Humanização, evidentemente, preocupamos-nos também com a humanização em termos de cuidar de quem cuida. E isto para nós não é uma expressão vã, é de facto um empenho e, portanto, trabalhamos também, obviamente, nesse sentido, porque é relevantíssimo. Se não cuidarmos de quem cuida, não temos bons cuidados. E o que a interpelação nos traz é, de facto, uma preocupação que não é generalizada, mas que é mais frequente do que nós desejaríamos, porque o que nós desejaríamos era frequência zero. Se puder, portanto, em termos abstratos, na atuação do provedor de justiça, porque isso também é interessante, portanto, e perspectivando o setor público da administração, nós recebemos, naturalmente, que o nosso foco é o direito, os direitos fundamentais, os direitos das pessoas, mas nós acabamos por ter uma visão completa do sistema, porque nós também recebemos queixas de quem exerce funções públicas. Claro. E, portanto, isso dá-nos um conhecimento também muito próprio das dificuldades naturalmente enfrentadas, muitas questões naturalmente relacionadas com a dimensão também laboral, mas, portanto, não é algo que esteja fora, portanto, naturalmente, quando a questão de segurança decorre de uma omissão do próprio, digamos, empregador, não é? Que não garante, naturalmente, essas condições. Mas só para dar nota que, de facto, nós temos esta visão completa porque recebemos também queixas no âmbito de quem exerce funções públicas, portanto, dos próprios trabalhadores. Eu se puder Posso, complementar... Ana Sofia, desculpe só. Sim. Ainda a propósito deste aspecto, eu penso que o investimento na literacia no âmbito da saúde, passando também, naturalmente, por explicitar as funções, as dificuldades, o erro humano,
as questões que se põem muitas vezes na incerteza do diagnóstico. Isto deve passar para a população. E a população, cada um, tem que perceber que, de facto, essas situações existem. E depois há os casos de comportamentos fora do padrão normal que existem de pessoas, de concidadãos que têm determinadas doenças e que não são uma percentagem tão pequena assim, que serão 2, 3%, e que obviamente não pautam as suas atitudes, os seus comportamentos, o entendimento das dificuldades do outro ou o que o outro lhe diz, da mesma forma que o cidadão comum. E esses estão sempre fora, quer queiramos, quer não, estão sempre fora porque naquele dia não tomaram o comprimido. Ou tomaram, mas ele não está a fazer grande efeito. E, portanto, essa é a realidade. Eu permiti-me esta caricatura porque é mais fácil de explicar. E, portanto, isso tem que estar presente. E aí a segurança e a instituição têm que ter conhecimento também dessas realidades. A própria organização das consultas e do internamento tem que tomar as suas devidas cautelas para proteger os seus profissionais. E, portanto, criar mesmo condições físicas de acompanhamento, de apoio, de presença de acompanhante, de presença de segurança, se for caso disso, para estes casos. Mas temos que perceber que na sociedade não somos exatamente todos iguais. Há uma paleta, de facto, que é uma curva gaussiana que pode ter um desvio ou 2 para a direita e um desvio ou 2 para a esquerda. Eu, se permite complementar. E é a realidade. Imutável, é a realidade. E pedindo imensa desculpa, mas nós não vamos poder voltar a entrar nessa questão, porque temos aqui o tempo a cumprir e falando aqui em específico de uma intervenção da ERSE que vai ao encontro da questão que colocou e posso partilhar convosco. Nós temos desenvolvido sessões de esclarecimento nos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde dirigidas a profissionais de saúde, claro, clínicos e não clínicos, onde essa questão é reiteradamente colocada. O que nós procuramos transmitir, por um lado, há aqui uma limitação de competências, como a doutora Catarina bem assinalou. A nossa esfera de competências não abrange a questão da proteção dos profissionais de saúde, isso está desde logo entregue às ordens profissionais, por exemplo, ou a outras instituições, desde logo a entidade empregadora e outras instituições do foro laboral, no limite instituições criminais que poderão abordar essas questões. A mensagem que procuramos transmitir é que, na relação, a reclamação ou a intermediação com o utente é ela própria e pode ser ela própria um mecanismo de resolução do conflito. Se o profissional for chamado a dar a sua perspectiva e for chamado a dar o seu contributo sobre aquilo que aconteceu, desde logo a ERSE poderá perceber que não há qualquer irregularidade e logo poderá dar nota a quem se manifesta ou a quem contraria de que não tem razão. E, por outro lado, darmos nota de que existem estruturas paralelas que deverão, essas sim, também contribuir, como o Sr. Professor bem dizia, para a proteção da intervenção e dos profissionais de saúde. Há aqui, de facto, esta necessidade de recentrar este painel, sem esquecer que, de facto, não somos alheios e aquilo que procuramos sempre. Dou o exemplo das reclamações que analisamos, claro que percebemos que existem um escalar do discurso, um escalar da comunicação. A nossa perspectiva é dar sempre, tentar sempre que o prestador, através dos seus profissionais, traga a sua perspectiva para que podemos ver a visão das duas entidades e, através dessa vertente, podermos terminar as situações, não empolando os conflitos que surgem. Portanto, muito obrigada pela sua questão e é de facto uma preocupação de todos os profissionais quando vamos em ações ao terreno e são questões que tentamos abordar, mas sempre da perspectiva das nossas competências. E, portanto, chegados ao fim deste painel, mais uma vez e terminando rapidamente, eu queria agradecer a vossa participação, o vosso inestimável contributo. Saímos daqui com a perspectiva de que há caminhos de convergência nas nossas diversas áreas de intervenção e, portanto, seguimos juntos nestas matérias por uma prestação de cuidados de saúde centrada em garantia de um acesso com qualidade, com segurança e, acima de tudo, com humanização. Muito obrigada aos nossos oradores e dou assim, obrigada a vós que estiveram aqui connosco, dou assim por terminado este painel. Boa tarde. Muito obrigada.